Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. O assunto do programa de hoje vem do outro lado do mundo. Uma disputa judicial entre China e Filipinas sobre a soberania do Mar do Sul da China. A Corte de Arbitragem Internacional decidiu. A região marítima é filipina. Isso depois de quase 3 anos de tramitação do processo. Esta aí é a porção de água que causou a desavença entre os dois países. Pode até parecer que é só água, é muito mais que isso. É caminho para 1/3 do comércio marítimo mundial. Petroleiros transportam por lá 14 milhões de barris de óleo todos os dias. Outros navios passam com metade do gás natural liquefeito de todo o planeta. É riqueza na superfície e no fundo do mar. Especialistas dizem que a região tem condições de exploração de 190 bilhões de pés cúbicos de gás natural e 11 bilhões de barris de petróleo. Isso fora o potencial pesqueiro, o equivalente a 10% de tudo que é pescado no mundo. Bem, os números por si só mostram que há motivos econômicos para a disputa. Até aí tudo bem. O problema é que os chineses deram as costas à decisão da corte. Estão aqui no estúdio o professor e mestre em Relações Internacionais, Creomar Lima Carvalho de Souza, e a mestre em Direito Internacional, Leiliane Rodrigues. Bom, sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Direito Sem Fronteiras. E eu começo perguntando qual é o papel dessa Corte Permanente de Arbitragem, antes de a gente entrar nesse assunto propriamente dito. Então, essa Corte ela tem um caráter de referendar o que é um costume nas relações internacionais, perante o direito internacional, que é a solução pacífica de conflitos, né? Ela vai se guiar por 2 princípios: a boa-fé e a vontade das partes. Ou seja, para que elas se submetam às decisões dessa corte, elas têm que concordar, têm que confirmar por meio de uma cláusula arbitral. Se não houver uma cláusula arbitral, os estados não podem se submeter à jurisdição dessa corte, porque a arbitragem se baseia exatamente na concordância, na anuência das partes. Se não houver, não há como ela ter uma ingerência sobre essa questão. São os princípios fundamentais. E as relações internacionais, elas se conduzem buscando, priorizando, como eu já mencionei, meios pacíficos de solução de conflitos. Então, a ideia dessa corte é arbitrar desde que os estados concordem, desde que exista uma cláusula arbitral para que isso seja efetivado. Esse é o papel dela. Professor Creomar, em relação a essa disputa, do que estamos falando exatamente? De que territórios são esses? Onde está essa disputa entre a China e as Filipinas? Bom, basicamente nós estamos falando de um território que fica no continente asiático e que envolve uma fronteira marítima, que diz respeito à China, às Filipinas, mas também envolve Vietnã, Brunei e alguns outros atores internacionais. Um elemento fundamental da disputa aí, como foi muito bem dito na sua fala inicial, é a posse de uma série de recursos naturais, tais como gás, petróleo e também pescados, né? Basicamente, o que a gente tem nesse momento atual é o quê? Uma China em crescimento, né, que percebe a necessidade de ter posse de um maior número possível de recursos naturais e uma espécie de barreiramento geopolítico para garantir sua segurança, e isso vai gerando um processo de afastamento, ou melhor, vai espremendo outros atores, como no caso das Filipinas. Há de muito tempo já relatos de choque entre navios chineses e navios pesqueiros desses outros países. O que as Filipinas fizeram, se aproveitando de uma percepção muito próxima a essa que a professora Leiliane acabou de demonstrar, é partir para uma decisão internacional para aumentar o seu poder de barganha negocialmente. Isso quer dizer o quê? Os chineses já avisaram de saída que não reconheceriam qualquer que fosse a decisão, desde que ela fosse contrária a eles. Eles não reconhecem o tribunal, né? Só que hoje, com essa decisão embaixo do braço, o governo filipino tem a possibilidade de construir elementos de barganha que façam com que uma decisão feita judicialmente possa transportar-se para o mundo político e, através dessa transposição, possa se construir um bom acordo.
porque esse é um dos limites do direito nas relações internacionais. O seu cumpra-se, né? Efetivamente, não há uma força internacional ou global que tenha a capacidade de obrigar um Estado, como o Estado chinês, a cumprir uma determinada decisão que ele não ache boa para ele mesmo. Agora, fica difícil, professora, por exemplo, ali uma decisão sobre o mar, né? Saber se essas ilhas, enfim, esse território pertencem a esse ou aquele país. Como é que se dá isso em termos de provas? Como é que se decide isso? Interessante, né, explicar isso aí, porque a China é signatária da Convenção de Montego Bay, de 1982, a Convenção sobre os Direitos do Mar. Ela assinou, ela ratificou essa convenção em 1994. Então, ela vai argumentar que ela tem um direito histórico sobre aquela região, sobre aquelas ilhas específicas. Só que, a partir do momento que ela ratificou essa convenção, ou seja, ela acatou internamente essa convenção sobre os direitos do mar, ela é signatária, ela tem que se submeter às regras dessa convenção. E essa convenção vai falar o seguinte: a partir da costa até 12 milhas, o estado costeiro, ele vai ter o que a gente denomina de mar territorial. E sobre o mar territorial, a soberania é absoluta. Ou seja, os outros estados, eles só têm direito de passagem inocente. Eles podem passar desde que seja rápido e autorizado. E, a partir da costa a 200 milhas, a convenção vai falar que temos a zona econômica exclusiva. Da mesma forma, os estados podem ter o direito de passagem inocente, mas a exploração é diferenciada. Aquele estado costeiro ainda vai exercer soberania nessa zona econômica exclusiva. Ele só não vai ser soberano se o outro estado não tiver condições técnicas de explorar aquela área, aquela região, né? O que acontece aí? Quando a China argumenta que esse território pertence a ela, ela está ferindo as determinações da convenção, porque esse território ele se estende para 500 milhas a partir da costa chinesa. Então, eles estão aí retirando 80% do mar territorial das Filipinas, com esse entendimento, com esse posicionamento deles. O problema é que, como eu mencionei antes, eles não entenderam por bem se submeter à arbitragem da corte. E aí a decisão não tem a força de execução que o professor colocou aqui contra a China. Não tem como as Filipinas falarem: olha, essa decisão te obriga a cumprir, a se retirar do meu território. Não, porque eles não se submeteram à arbitragem da corte. Por não ter se submetido, não tem como as Filipinas obrigarem com essa decisão. Na verdade, a forma judicial correta seria levar o caso ao Tribunal Internacional do Mar. Que aí realmente esse teria o exercício da jurisdição e aí haveria a possibilidade de executar essa decisão perante o Conselho de Segurança da ONU. Mas aí já numa situação drástica que é totalmente contrária à política, à filosofia, né, atual e contemporânea das relações internacionais. Professor, quando a corte ela argumenta que não há laços históricos ou mesmo argumentos geográficos que possam dar esse direito à China, essa decisão simplesmente é ignorada e, como a professora falou, quer dizer, você poderia recorrer a outras instâncias, enfim. Mas, na prática, como é que fica isso? Bom, em termos práticos, a gente tem dois problemas fundamentais. O primeiro é de terminologia, né, que reforça em algum sentido todo o argumento da diplomacia chinesa. E aí, quando nós estamos nos referindo a essa localidade do planeta, a terminologia dada é Mar do Sul da China. Não é Mar do Norte das Filipinas, nem do Leste de Brunei, nem do Oeste do Vietnã, com todo respeito a esses países. O fato é que, historicamente, se construiu uma terminologia, até porque a China era o estado mais forte daquela região e quem tem mais poder costuma dar nome às coisas, não é? Os chineses deram essa terminologia. E durante séculos houve uma exploração continuada das autoridades chinesas daquela região. O que acontece? No período que vai de metade do século XIX até metade do século XX, que é um período de retraimento do poder chinês em termos de relações internacionais, outros estados ocupam aquela região e impõem, de certa maneira, regras de livre comércio. Os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, os franceses, todos vão se fazer presentes ali.
Só que à medida que a China vai se recolocando nesse jogo internacional, eles vão trilhando um caminho que tem duas estratégias. Uma é de assumir e de serem signatários de uma série de convenções para dizer, olha, nós somos parte da solução. Né? Mas, de outro lado, também, de um ponto de vista prático, político e muito racional, de muito realpolitik, né? Eles vão assumindo posturas para constranger alguns vizinhos no sentido de dizer, olha, lembra de que quem manda aqui, olha o nome do mar. Né? E, nesse sentido, a decisão da Corte Arbitral está sendo posta no sentido de dar o direito de defesa e um argumento legal para a parte que é mais fraca. Porque, ora, se isso fosse ser resolvido em elementos tradicionais das relações internacionais fora do direito, usando só força e política, obviamente que nós teríamos um vencedor, e o vencedor seria a China. Mas, tendo em vista que a humanidade tem buscado construir um caminho que é de resolução dialogada das controvérsias, o uso da diplomacia nesse sentido, a própria ciência das relações internacionais, ao dialogar com o direito, tenta ofertar alternativas, o caminho é, vamos à arbitragem. E aí está a genialidade, em algum sentido, da estratégia filipina. Porque ao saberem que em qualquer outro tipo de ação eles possivelmente seriam derrotados, inclusive indo ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde os chineses com certeza se colocariam contra qualquer medida que os prejudicasse, eles vão à comissão de arbitragem. E dizem, olha, eu preciso de uma arbitragem aqui. Mas os chineses não pediram nada. Tá. Então, a decisão não tem a capacidade de enforcement sobre os chineses, mas, de fato, eles têm um elemento no histórico que refuta o principal argumento. Quer dizer, uma corte isenta em Haia diz que o argumento histórico chinês não é válido. Isso muda a prerrogativa do ponto de vista discursivo. Do ponto de vista prático, não, mas do ponto de vista discursivo, sim. E esse é um elemento fundamental. Pois é, mas como é que fica o poder da corte nesse sentido perante os outros países? Limitado. Realmente. Limitado. Não, porque se diz algo que não é cumprido, e aí, para que vamos levar isso à corte, então? Na verdade, a crença no direito internacional, se a professora Leilani me permite, um rápido à parte, né? A crença no direito internacional é o que separa a civilização da barbárie. Né? E, nesse sentido, a decisão da corte mostra que há claramente um lado que decidiu por uma posição que é de não confrontação bélica, armada, usando a força, e há um outro lado que, mesmo rejeitando a decisão, diz, tá, mesmo assim eu não vou apelar para a violência. Vamos fazer uma rápida pausa nessa conversa. O Direito Sem Fronteiras volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras. Hoje o assunto é a desobediência da China a uma decisão da Corte de Arbitragem Internacional. Professora Leiliane, eu insisto nessa questão da sanção por essa, digamos, desobediência. Há alguma nesse âmbito mesmo da Corte de Arbitragem ou não? Olha, como eu mencionei antes, uma das principais características, inclusive fontes do direito internacional, são os costumes. Na verdade, acontece que o respeito a essas determinações teriam esse aspecto consuetudinário. Apesar da China não ter pactuado com o ajuizamento perante a corte arbitral, como o professor bem colocou anteriormente, ela participou do processo. Então, isso demonstra o seu interesse e o seu compromisso, até mesmo para se projetar como uma superpotência, que é o que tem acontecido nas últimas décadas. Ela tem se projetado dessa forma. Uma superpotência é um Estado capaz de influenciar em eventos de escala mundial. Depois da Guerra Fria, os Estados Unidos são considerados a única superpotência do mundo, mas a Rússia, para alguns, ainda sustenta essa marca. Então, o descumprimento dessa decisão ou simplesmente ignorar essa decisão não vai trazer bons frutos no cenário econômico, internamente, para a China. Há algum risco aí nesta relação, quer dizer, com essa entrada dos Estados Unidos em defesa do país, não? Olha, há um elemento fundamental que envolve toda essa questão do Mar do Sul da China, pode ser resumido em dois conceitos. Um é soberania, o outro é livre navegação. Né? Do lado chinês envolve soberania, quer dizer, os chineses querem ter controle de um espaço maior, de uma projeção maior de mar,
para que em algum sentido se sintam mais seguros do ponto de vista geopolítico e estratégico. E, de outro lado, vários estados, mas sobretudo os Estados Unidos, necessitam que haja um espaço de livre navegação na região. Então, eu não acredito que haja um conflito direto do ponto de vista de uma guerra tradicional entre Estados Unidos e China acerca da região, nesse momento, com aquilo que nós temos como objeto de análise agora. Mas certamente que essa decisão vai dar aos Estados Unidos a capacidade de respaldar o posicionamento filipino, o posicionamento vietnamita, o posicionamento do Brunei e o posicionamento de Taiwan acerca da necessidade de livre navegação naquela região. Então nós poderemos assistir, como já assistimos em passado recente, algumas demonstrações de força, como por exemplo, cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, os Estados Unidos simplesmente mandaram um navio para a região, onde os chineses disseram que ninguém poderia navegar, e o navio navegou pela região. E os chineses não puderam fazer nada, porque atacar um navio militar americano seria um ato de guerra contra os Estados Unidos, e ninguém em sã consciência faz isso. Existe historicamente, professor, casos de países que deixaram de cumprir algumas dessas decisões do Tribunal Internacional, da Corte de Arbitragem? Olha, historicamente, há vários casos de países que não cumprem esse tipo de decisão, mas eu prefiro me ater a um caso no qual os países aceitaram de bom grado a decisão. Há cerca de mais ou menos 2 ou 3 anos, Chile e Peru tiveram uma questão muito semelhante que envolvia exploração de zona marítima, posse de recursos naturais e o Complexo Judicial Internacional em Haia deu uma decisão que era favorável mais aos peruanos que aos chilenos, e o governo chileno aceitou isso de bom grado porque percebia que era melhor ter paz e prosperidade do que algum tipo de percepção mais violenta ou belicista no curso da história. E isso não só serviu para reforçar a capacidade da Corte de dar uma decisão que era complexa, mas, sobretudo, para consolidar uma relação pacífica entre 2 atores que são vizinhos. A decisão citada pelo professor é de janeiro de 2014. A Corte Internacional de Justiça concedeu aos peruanos uma área marítima de 22.500 quilômetros que até então pertencia aos chilenos. Professora, durante o processo, a China negou que o tribunal, que a Corte, ela tivesse jurisdição sobre os propósitos que chamou de soberanos do país. Esse argumento pode ser considerado válido? Olha só, tem um fundamento, mas não tem um referendo, eu diria. Por quê? Eles argumentaram que seria competência da Corte Internacional de Justiça o caso. Só que para uma questão ser levada à CIJ, né, que é a mais alta corte das Nações Unidas, para que seja levada, o país tem que concordar expressamente. E até então a China não tinha concordado e não ia concordar. Só que assim, negou a jurisdição da Corte de Arbitragem, mas não ia se submeter à Corte Internacional de Justiça da ONU. O que acontece com essa situação? Eles se negaram a se submeter a uma corte, mas também não queria que fosse averiguada por outra. E nessa história, como é que fica o embate? Eles argumentaram que as Filipinas estavam se negando a negociar bilateralmente, ou seja, uma negociação individual sem interferência de um tribunal internacional. Argumentaram que as Filipinas se negaram a isso e que eles não iam acatar a decisão justamente porque não tinham esgotado a esfera individual ali dos estados de negociação, que as Filipinas foram precipitadas ao levar o caso para a Corte de Arbitragem. Mas não reconhecem porque falam que questões relativas à soberania têm que ser tratadas na Corte Internacional de Justiça. Eles não admitem que é uma disputa territorial, do mar territorial, mas eles argumentam que é uma disputa de soberania chinesa, soberania filipina. De toda forma, pelo direito e pela convenção, como eu já mencionei, de Montego Bay, né, sobre os direitos do mar, a China perde nos seus argumentos. O que vai prevalecer é um argumento na esfera das relações internacionais, um argumento histórico, um argumento político, a denominação do mar da China. Mas pela convenção, onde ambos são signatários, a China perde a parte daquele território. Ela perde porque ela acatou, ela escolheu se submeter àquela convenção. E aquela convenção tem regras de limitação territorial.
E aí ela não reconhece a jurisdição da Corte de Arbitragem, mas também não quer se submeter à Corte Internacional de Justiça. E como eu falei no início, a alternativa, a pior alternativa, seria levar o caso para o Tribunal Internacional do Mar. O que não seria interessante, porque realmente geraria um contencioso, um litígio mesmo, uma sentença que já teria uma executoriedade maior. Mas qual é a vantagem de enfrentar, né, colidir frontalmente aí com a China? Esse é um dos motivos pelos quais talvez isso não tenha sido feito ainda? Exatamente, e provavelmente não será. Porque é o tribunal competente para dirimir as questões sobre a Convenção Internacional dos Direitos do Mar. Esse é o tribunal competente. O Tribunal Internacional do Direito do Mar é o fórum central que decide sobre disputas entre estados, organizações internacionais e entidades privadas. É um órgão previsto na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a Convenção de Montego Bay. Professor, sempre que a gente fala desses conflitos, logo vem à mente aquela história, o senhor mencionou rapidamente, em relação ao poderio dos Estados Unidos, a questão de uma guerra, de um conflito armado, de um acirramento de ânimos, né? Isso, há possibilidade de acontecer em algum momento entre as Filipinas e a China? Não? Eu diria que a probabilidade é muito baixa, né? A história nos mostra que as guerras normalmente são deflagradas por motivos bem pouco maduros, por assim dizer. É algum tipo de tragédia, um homicídio, uma declaração maldada, né? Mas, especificamente, no que concerne a essa questão, por mais que os chineses, por exemplo, não tenham dito que não acatariam a decisão imediatamente, e é a posição deles, do ponto de vista político, eles estão corretíssimos, né? Há, obviamente, muito cuidado com tudo que se fala. Por quê? Porque se há um país hoje que percebe os benefícios da globalização, esse país é a China. A República Popular da China é o país mais populoso do mundo. Tem 1.360.000.000 de pessoas. Além dos 9.600.000 metros quadrados de continente, tem mais de 3.000 ilhas junto à costa. O país é responsável por 15% da economia mundial. Em algum sentido, globalização, troca comercial, diálogo, construção de riqueza é aquilo que eles mais desejam, porque eles têm 1 bilhão de bocas para alimentar dentro de casa. Então, algum tipo de conflito não é desejável, né? Nesse sentido, então, nós temos o quê? Eu acredito que num futuro, já disse isso anteriormente, haverá a possibilidade de que ambos os atores sentem uma mesa, talvez com a intermediação de um terceiro ator, e cheguem a um meio termo, que com certeza não será a decisão como foi dada pela Corte em favor das Filipinas, mas com certeza também não será aquilo que os chineses esperam possuir. E é assim que as relações internacionais se constroem, a partir de choques, percepções distintas, processos de negociação e a percepção que em alguns momentos você tem que agir com grandeza para se privar de um mal maior que é o conflito. Bom, e quando a gente coloca nesse contexto aí uma potência mundial como o Japão, que se pronuncia a favor das Filipinas ao dizer essa decisão é vinculativa e final. E a gente sabendo historicamente, né, que não bica muito ali com a China. E aí, pode acirrar os ânimos? Eu creio que tem 2 elementos aí, né? O primeiro é o papel que a China desempenha hoje naquela região. E a China surge como um gigante que estava adormecido e assusta. Então, esse é um primeiro elemento. De outro lado, você tem aquilo que o Japão já representou na região. E o Japão foi uma ameaça para os seus vizinhos e isso está no inconsciente coletivo. Então, esse tipo de declaração do governo japonês é posta como uma tentativa de quê? Não de constranger a China, mas sobretudo de tentar construir laços com atores que até um período de tempo muito recente tinham extremas reservas com os japoneses. Então, é um aceno de dizer, olha, a decisão é definitiva, podem contar conosco. Obviamente, de um ponto de vista muito mais retórico do que, de fato, no que envolveria uma questão bélica, mas para diminuir resistências a uma percepção acerca do Japão no tempo, né? Então, nós temos hoje um xadrez que é bastante entroncado na região, né? Mas que a gente pode afirmar com toda certeza que a maioria dos atores não quer nenhum tipo de conflito. Eles querem, sim, estabelecer regras de livre circulação, porque nesse caso específico a gente está falando de dinheiro, que façam com que a maior parte do dinheiro venha para eles, né?
Os filipinos foram muito felizes ao conseguirem, e parabéns à sua diplomacia ao conseguirem essa decisão. Os chineses vão construir um outro tipo de estratégia, os japoneses vão se colocar em outro tipo de postura. E assim, isso é natural, as relações internacionais assim se processam. Bom, a gente sabe que essa questão ela pode ter muitos desdobramentos ainda, né? Mas o programa termina aqui. Nós agradecemos as presenças dos senhores. O Direito Sem Fronteiras fica por aqui. Hoje nós conversamos sobre a desobediência chinesa a uma decisão da Corte de Arbitragem Internacional. Agradecemos à mestre em Direito Internacional, Leiliane Rodrigues, e ao professor e mestre em Relações Internacionais, Creomar Lima Carvalho de Souza. O Direito Sem Fronteiras pode ser visto também pela internet. Este e outros programas estão lá. Acesse tvjustiça.jus.br. Até o próximo Direito Sem Fronteiras.